E se aquilo que você chama de realidade não for um cenário fixo, imutável, mas sim uma construção em constante movimento, moldada por forças invisíveis que respondem silenciosamente à sua consciência, imagine que cada pensamento, cada emoção e cada foco de atenção funcionem como chaves que reconfiguram o caminho que você vê diante de si. O mundo, então, deixaria de ser algo que simplesmente acontece e passaria a ser uma estrutura que responde à sua presença, como se o universo fosse um campo inteligente observando suas intenções para decidir qual versão da experiência se manifestará. Essa ideia, que já ocupou apenas o campo da filosofia e da espiritualidade, hoje ecoa nas investigações da física moderna e nos estudos da mente. Quando você começa a questionar a natureza da sua própria percepção, algo profundo acontece. Percebe que talvez não esteja vivendo em um teatro pronto, mas em um espaço onde tudo vibra de acordo com o que você sustenta internamente. Essa compreensão abre a porta para um questionamento essencial que muda a forma como entendemos nossa própria existência. Ao longo da vida, somos condicionados a acreditar que o mundo é algo externo, separado, rígido e indiferente às nossas escolhas internas. Crescemos ouvindo que a realidade é algo dado, e que devemos apenas aprender a sobreviver nela da melhor maneira possível. Entretanto, à medida que novas teorias surgem, percebemos que essa visão é limitada. A mente não é apenas uma observadora, ela participa, interfere, influencia e molda. Seus pensamentos não são meras ondas passageiras, tornam-se padrões, filtros, lentes que distorcem ou ampliam aquilo que você enxerga. A realidade, então, deixa de ser um bloco sólido e passa a funcionar como um espelho da sua vibração interna. Isso explica por que algumas pessoas parecem sempre atrair os mesmos resultados, os mesmos conflitos, as mesmas repetições, como se estivessem presas a uma narrativa que insiste em se repetir. Na verdade, essas repetições não são castigos, mas respostas a códigos profundamente enraizados, funcionando como sinais de que existe algo vibrando dentro de você que precisa ser visto. A física quântica revela que a matéria, em seu nível mais fundamental, não é sólida, mas composta por campos de probabilidades que só ganham forma quando observados. É como se o universo fosse uma grande matriz, uma estrutura sensível ao foco da consciência que interage com ela. Antes da observação, tudo existe em estado potencial, aguardando que alguém dê direção ao resultado. Essa revelação transforma completamente a forma como enxergamos a vida. De repente, não somos apenas viajantes observando o caminho, somos influenciadores do próprio terreno por onde caminhamos. Cada escolha mental altera o campo ao redor, cada emoção reorganiza possibilidades, cada intenção abre ou fecha portas que ainda não existem no mundo físico. A vida, nesse sentido, não é um destino fixo, mas um fluxo que se adapta à forma como você se posiciona. Isso aproxima a ciência de tradições ancestrais que sempre afirmaram que o ser humano cria sua realidade a partir do que sustenta em sua consciência, unindo conhecimento antigo e descobertas modernas em uma explicação poderosa sobre o funcionamento da existência. Esse entendimento nos leva a um ponto crucial. A matriz da realidade reage não ao que você diz querer, mas ao que você realmente vibra. Pode desejar prosperidade, mas se sustentar internamente medo, escassez e insegurança, a matriz responderá ao código mais forte. Pode desejar paz, mas se a mente estiver presa a conflitos internos, o campo refletirá exatamente o mesmo padrão. Isso explica por que mudanças externas raramente são suficientes para transformar a vida. Sem uma mudança vibracional profunda, o campo reorganiza circunstâncias para acompanhar o estado interno. A matriz não diferencia desejo consciente de padrão emocional, ela apenas responde. Por isso, compreender a si mesmo se torna o primeiro passo para compreender a realidade. Quando você começa a observar seus padrões, suas crenças, seus medos e suas repetições, algo começa a se mover de forma silenciosa, como se a própria estrutura da realidade aguardasse sua decisão de assumir o papel que sempre foi seu. Não o de personagem preso ao roteiro, mas o de mente capaz de moldar o próprio caminho a partir de dentro. Existe um momento na jornada de qualquer buscador em que ele percebe que não é apenas a realidade que precisa ser analisada, mas também o próprio observador. A matriz não se sustenta sozinha, ela ganha forma através da interação constante entre consciência e campo. Isso significa que toda experiência vivida, agradável ou desafiadora, revela algo sobre o estado interno de quem a vivencia. A realidade se torna um espelho, refletindo intenções ocultas, emoções não reconhecidas, crenças herdadas e padrões silenciosos que foram acumulados ao longo do tempo. Quando você passa a observar a vida a partir desse ponto de vista, percebe que nada acontece por acaso. Cada repetição,
Cada situação que retorna como um ciclo, carrega um código vibracional que aponta para algo dentro de você que precisa ser compreendido. A matriz não pune, não recompensa, não julga. Ela apenas responde. E quanto mais você compreende esse mecanismo, mais percebe o tamanho da responsabilidade e da liberdade que existe em ser um participante ativo desse processo. Dentro dessa perspectiva, surge um questionamento inevitável. Quem realmente está tomando decisões dentro de você? É a sua consciência desperta, capaz de observar e escolher, ou são os padrões que foram programados desde a infância? A verdade é que grande parte das escolhas do dia a dia não nasce de um ato de clareza profunda, mas de reações automáticas moldadas por experiências passadas. Esses automatismos funcionam como linhas de código invisíveis, rodando em segundo plano e influenciando a forma como você pensa, sente e age. É por isso que muitas pessoas acreditam estar no controle, mas vivem resultados repetitivos que não condizem com seus desejos. A consciência desperta quer uma coisa, o subconsciente vibra outra, e a matriz responde ao que vibra mais forte. Quando você começa a investigar essas camadas internas, percebe que muito do que você chama de personalidade é, na verdade, condicionamento. E que a verdadeira escolha só existe quando você se liberta do piloto automático e começa a criar a partir da essência, e não da repetição. Ao olhar para a realidade a partir dessa união entre ciência, psique e espiritualidade, torna-se claro que a vida opera como um campo inteligente que se ajusta de acordo com o alinhamento interno. Não basta desejar conscientemente, é necessário que o desejo seja coerente com as emoções e com o estado vibracional mais profundo. Essa coerência cria uma assinatura energética capaz de reorganizar a matriz ao redor, abrindo caminho para novas experiências, novos encontros, novas oportunidades. Por outro lado, quando existe conflito interno, a matriz reflete exatamente esse conflito, manifestando resultados instáveis, confusos ou contraditórios. Isso explica por que mudanças externas muitas vezes falham, porque não há mudança interna suficiente para sustentar um novo padrão. A transformação verdadeira não acontece quando você força a realidade a ser diferente, mas quando você muda a vibração que envia para ela. Nesse ponto, o mundo externo se ajusta naturalmente, como se estivesse apenas aguardando que você fosse compatível com aquilo que pede. Essa compreensão revela algo ainda mais profundo. A matriz não é apenas um campo que responde a você, mas um campo que conversa com você o tempo todo. Os sinais estão em todos os lugares, nas emoções que insistem em aparecer, nos pensamentos recorrentes, nos padrões que se repetem, nas oportunidades que surgem e desaparecem. O universo não fala através de palavras, mas através de ressonância. E quando você aprende a ouvir essa linguagem, percebe que nunca esteve sozinho, perdido ou desconectado. A realidade está sempre tentando guiá-lo, mostrar o caminho, indicar onde existe desalinhamento e onde existe potencial. A questão é que, para ouvir, você precisa silenciar o ruído interno e permitir que a percepção se expanda. A mente condicionada vê problemas, a mente desperta vê sinais. E quando você começa a enxergar esses sinais não como obstáculos, mas como instruções, o jogo muda completamente. Você deixa de resistir e começa a se alinhar, entendendo que a matriz não é inimiga, ela é reflexo. Chegar a esse nível de consciência significa compreender que você já está participando da criação da realidade, mesmo quando não está consciente disso. Cada emoção ignorada continua emitindo um código, cada crença não questionada continua moldando possibilidades, cada vibração sustentada continua influenciando o campo. E é justamente esse ponto que marca o início de uma jornada mais profunda, a jornada de assumir o papel de co-criador. Não como um conceito bonito, mas como uma prática diária que transforma sua percepção e reestrutura sua maneira de existir. Nesse processo, você percebe que não há separação entre você e o universo. Existe apenas interação. Você percebe que o campo não é algo distante, mas uma extensão da sua própria mente expandida. E quando esse entendimento se torna real dentro de você, surgem novas perguntas, mais complexas e mais profundas, que abrem portas para um nível de percepção que vai muito além do que você conhecia até agora. Há um instante na jornada interior em que a mente começa a perceber que o mundo externo não é algo separado, distante ou independente dela, mas uma extensão viva da própria consciência. Quando você compreende isso, o véu que antes parecia sólido começa a se tornar mais translúcido, revelando as engrenagens ocultas que sustentam a realidade. A física quântica chama isso de interação entre o observador e o fenômeno. As tradições antigas chamam de lei da correspondência. Ambas apontam para o mesmo princípio.
O que você vê é moldado pelo que você é internamente. A matriz reage não somente às ações, mas às intenções escondidas, à vibração real que se mantém mesmo quando ninguém está olhando. Assim, o universo passa a ser compreendido como um campo responsivo, quase como um organismo vivo que se ajusta às frequências que você sustenta. E quando essa percepção se torna profunda, nasce uma nova forma de caminhar pela vida, uma forma em que cada escolha deixa de ser aleatória e passa a ser um código que reorganiza possibilidades ao seu redor. Nesse ponto, é inevitável que algumas pessoas se perguntem por que, mesmo sabendo dessas leis e dessas relações profundas entre mente e realidade, continuam vivenciando dificuldades, conflitos ou padrões que parecem não se dissolver. A resposta não está na superfície, mas nas camadas ocultas que moldam o comportamento. O subconsciente, responsável pela maior parte das decisões automáticas, carrega memórias emocionais, traumas antigos, crenças herdadas e experiências não processadas que continuam emitindo sinais mesmo quando a mente racional tenta seguir outro caminho. É como desejar um novo destino enquanto o sistema de navegação interno ainda está programado para o ponto de partida. Por isso tantas mudanças parecem lentas. O campo não responde ao desejo superficial, mas à vibração profunda. E essa vibração, muitas vezes, não é percebida conscientemente. É necessário investigar, observar e questionar esses códigos ocultos para que a matriz possa responder de forma diferente. Essa investigação interna não é um processo rápido, mas é transformador. À medida que você começa a reconhecer padrões recorrentes, relacionamentos que seguem a mesma dinâmica, dificuldades financeiras que nunca se resolvem completamente, sensações internas que se repetem, percebe que nada disso é mero acaso. Cada repetição é um reflexo vibracional. E quando você começa a enxergar esses reflexos, surge uma clareza poderosa. O universo não está contra você, ele está mostrando exatamente onde a mudança precisa acontecer. Assim, o foco deixa de ser tentar controlar o mundo externo e passa a ser compreender o estado interno que dá origem a ele. A matriz, nesse sentido, funciona como uma ferramenta de expansão da consciência, não como uma prisão. Ela permite que você veja o que antes estava oculto, revelando suas próprias verdades através das circunstâncias que se manifestam. Ao compreender essa dinâmica, a relação com a realidade muda de forma profunda. Você deixa de se ver como uma vítima das circunstâncias e passa a se reconhecer como alguém que influencia cada detalhe através de seus códigos vibracionais. Isso não significa que tudo seja simples, mas significa que tudo é possível. A vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e passa a ser um diálogo constante entre você e o campo que o envolve. Cada pensamento se torna uma semente, cada emoção se torna um impulso criativo, cada intenção se torna um comando silencioso que orienta a direção das próximas experiências. E quando você percebe que esse diálogo está acontecendo a todo momento, percebe também que cada estado interno é uma escolha, mesmo quando não parece ser. Escolher observar, escolher sentir, escolher transformar-se. Tudo isso altera o modo como a matriz responde. Essa nova perspectiva abre caminho para algo ainda mais profundo, a descoberta de que existe uma diferença entre o eu que reage e o eu que cria. O eu que reage está preso às narrativas antigas, aos condicionamentos emocionais, às repetições automáticas que surgem quando a consciência não está desperta. Já o eu que cria surge quando você acessa um estado de presença, de clareza, de alinhamento interno que permite enxergar além dos impulsos condicionados. Esse nível de consciência é o que possibilita criar realidades diferentes, mais amplas, mais coerentes com o que você realmente deseja experimentar. Não se trata de controlar tudo, mas de alinhar-se com a vibração que abre portas, dissolve bloqueios e reorganiza caminhos. E é nesse ponto que você começa a perceber que a matriz não é apenas uma estrutura que reage à sua consciência. Ela é moldada por ela, e responde de maneira ainda mais intensa quando sua vibração se torna consciente, coerente e intencional. À medida que a consciência se expande e você começa a perceber a profundidade da interação entre mente e realidade, surge um entendimento ainda mais poderoso. A matriz não opera apenas como um espelho, mas como um campo de múltiplas possibilidades que coexistem ao mesmo tempo, aguardando sua decisão interna para ganhar forma. Isso significa que, em cada momento, você está diante de inúmeras versões possíveis da sua própria vida, e aquilo que se manifesta é simplesmente a versão que ressoa mais fortemente com o seu estado vibracional. A física moderna descreve isso como colapso de função de onda. As tradições antigas descrevem como escolha espiritual. Ambas apontam para o mesmo princípio. A realidade não é fixa, é probabilística. Ela não está escrita em pedra, mas aberta, flexível,
sensível à consciência que a observa. E quando você compreende isso, percebe que não está preso a um roteiro único, mas navegando entre múltiplos caminhos que respondem ao modo como você se posiciona internamente. Esse entendimento transforma de maneira radical a ideia de destino. Em vez de enxergá-lo como um caminho definitivo e inevitável, você começa a percebê-lo como uma combinação dinâmica entre possibilidades externas e alinhamentos internos. Não há um único destino esperando por você, mas vários. E cada um deles se torna acessível ou inacessível de acordo com os padrões que você sustenta. Assim, aquilo que chamamos de sincronicidade deixa de parecer coincidência e passa a ser percebido como sinais de compatibilidade vibracional. Quando você está alinhado com uma possibilidade específica, ela se aproxima com fluidez. Quando não está, ela se distancia. Isso explica por que momentos de clareza interna costumam atrair oportunidades inesperadas, enquanto momentos de caos emocional podem atrair bloqueios ou confusões. Você não está sendo punido nem premiado, está apenas navegando entre versões diferentes da realidade, conforme seu estado interno se modifica. Dentro dessa perspectiva, a responsabilidade sobre a própria vida deixa de ser um peso e passa a ser um poder. Você percebe que não precisa controlar tudo ao seu redor, porque o verdadeiro controle não está fora, mas dentro. É no ajuste do seu estado vibracional que a realidade começa a se reorganizar. Quando você trabalha seus medos, suas incertezas, suas crenças limitantes, você não está apenas se transformando por dentro, você está alterando o tipo de realidade com a qual pode interagir. Isso significa que a mudança externa não é apenas consequência, mas inevitabilidade. A matriz responde porque precisa responder. Ela segue leis, as mesmas leis que regem a interação entre o observador e o fenômeno. E quanto mais você aprende a se alinhar com aquilo que deseja viver, mais natural se torna esse processo, como se o universo estivesse apenas aguardando sua permissão vibracional para atualizar sua experiência. Essa compreensão revela um ponto central: a verdadeira criação não acontece na mente consciente, mas na mente profunda. É por isso que repetições persistem mesmo quando você tenta mudá-las. A mente superficial quer evoluir, mas a mente profunda ainda vibra padrões antigos, dores não curadas, memórias não integradas. A matriz responde à vibração mais forte, e quase sempre ela vem do subconsciente. Por isso, a transformação verdadeira exige coragem para olhar para dentro, para observar emoções reprimidas, padrões herdados, narrativas internas que se repetem. Quando você ilumina essas regiões internas, algo começa a mudar de forma silenciosa e poderosa. O campo ao redor responde, as circunstâncias se reorganizam e novos caminhos começam a surgir. Não porque você forçou a realidade, mas porque você deixou de ser incompatível com a versão mais elevada da experiência que deseja acessar. E quando você começa a se alinhar com essa versão mais elevada, surge uma percepção que muda tudo. Nada do que você vive é aleatório. Cada pessoa que entra na sua vida, cada situação que se manifesta, cada obstáculo ou cada oportunidade contém informação vibracional. Tudo fala, tudo mostra, tudo revela. A matriz não se comunica com palavras, mas com eventos. E quando você aprende essa linguagem, percebe que está o tempo inteiro recebendo instruções para se alinhar com seu caminho mais coerente. O problema é que a maioria das pessoas interpreta essas instruções como problemas. Resistências são vistas como fracasso. Repetições são vistas como injustiça. Mas, quando você compreende o mecanismo, entende que esses sinais não estão tentando impedir sua evolução, estão tentando guiá-la. A realidade não é um inimigo a ser vencido, mas um sistema inteligente que responde ao seu nível de consciência. E quando essa percepção se estabiliza dentro de você, a forma de caminhar pelo mundo se transforma profundamente. Você deixa de reagir e começa a responder, deixa de temer e começa a compreender, deixa de sentir-se perdido e passa a reconhecer que está diante de uma matriz viva, moldável, que se expande conforme você se expande. No silêncio profundo em que a mente começa a perceber que não é apenas uma coleção de pensamentos soltos, mas um campo vivo de forças sutis, inicia-se uma transição quase imperceptível, a passagem do automatismo do ego para a clareza do eu superior. Esse processo não acontece de forma abrupta, mas como um desdobrar contínuo da consciência, que pouco a pouco aprende a distinguir entre os impulsos imediatos que buscam proteção e validação e a voz interna que opera a partir de uma ordem mais elevada, conectada ao propósito, à coerência e ao alinhamento com dimensões mais amplas da realidade. O que surge nesse ponto é uma compreensão transformadora. A verdadeira liberdade não nasce do controle,
mas da dissolução das camadas ilusórias que o ego construiu para se manter no centro de tudo. À medida que essas camadas começam a cair, a percepção se expande e revela algo maior do que a narrativa pessoal que sempre acreditamos ser a totalidade de quem somos. O eu superior não fala através de urgências, pressões ou medos. Ele se manifesta como um fluxo contínuo de lucidez que orienta de forma silenciosa, porém firme. Quando a consciência reconhece essa presença, um novo tipo de estabilidade emerge e, com ela, a habilidade de observar cada reação emocional sem se fundir a ela. Essa é a chave para distinguir as duas forças. O ego opera no campo da reação, enquanto o eu superior age a partir da visão. E essa visão não é uma metáfora poética, mas uma capacidade concreta da mente expandida de acessar informações que não passam pela lógica linear, surgindo como intuições precisas, percepções súbitas ou uma certeza interna que não exige explicação racional. Esse campo de percepção ampliada permite que decisões antes difíceis se tornem naturais, pois deixam de depender do medo da perda e passam a se apoiar no alinhamento profundo com o caminho interno. Quando a consciência se âncora nessa frequência mais elevada, torna-se evidente que o ego nunca foi um inimigo, apenas uma ferramenta adaptativa que, sem orientação, tenta ocupar todo o espaço. Ele se alimenta da necessidade de comparações, da urgência de estar certo e da ilusão de controle. Já o eu superior se alimenta de presença, quietude e expansão. Essa diferença gera uma mudança na forma como a vida é percebida. Os conflitos internos diminuem, as emoções deixam de dominar o comportamento e a realidade externa começa a responder de maneira diferente. Isso acontece porque o campo vibracional se reorganiza, e aquilo que antes parecia caos começa a ganhar sentido, como se uma inteligência silenciosa estivesse guiando cada passo. Essa inteligência não está fora, mas dentro, esperando o momento em que a mente esteja suficientemente tranquila para ouvi-la. É nesse ponto que a verdadeira alquimia mental se inicia. Essa alquimia manifesta-se na capacidade de transformar antigos padrões emocionais em novas formas de percepção, algo semelhante a um metal bruto sendo refinado até revelar seu brilho interior. Esse refinamento não é simbólico, mas psicológico, energético e até mesmo neurobiológico. O cérebro, ao receber impulsos mais coerentes e menos reativos, reorganiza conexões, fortalece circuitos associados à clareza e reduz aqueles ligados à autopreservação exagerada. A consciência passa a funcionar como um campo integrado, no qual intuição, razão e emoção deixam de ser forças opostas e se tornam partes de um mesmo sistema. A partir desse ponto, a vida deixa de ser uma sequência de respostas automáticas e se torna uma manifestação deliberada do estado interno, como se a realidade externa fosse moldada por uma estrutura invisível, criada a partir das escolhas conscientes alinhadas com o eu superior. Quando essa integração acontece, surge uma compreensão inevitável. O eu superior não é uma entidade separada, mas a própria consciência livre de distorções. Ele não exige esforço, não pede devoção e não busca controle. Ele simplesmente existe como a versão mais clara de quem sempre fomos. E à medida que essa versão se torna mais presente, a jornada deixa de ser uma tentativa de escapar do ego e se torna um movimento natural de expansão contínua. A vida passa a refletir essa expansão em forma de sincronicidades, decisões que fluem, percepções que se aprofundam e uma sensação constante de alinhamento com algo maior. Nesse estado, a mente deixa de ser prisioneira do passado e se torna o canal pelo qual a realidade responde à consciência desperta, encerrando o ciclo de confusão e abrindo espaço para uma existência guiada pela clareza, propósito e presença. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.